Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Ter a oportunidade por estarmos aqui comunicando nossas inquietações, nossos estudos, nossas questões de pesquisa que têm nos ocupado nos últimos anos. Eu hoje trago para dialogar com vocês um trabalho que dei o título de As Reformas Educacionais para o Ensino Médio Brasileiro enquanto Projeto de Poder, um debate necessário. Eu sou Sandra Regina Mendes, eu sou da Universidade do Estado da Bahia e tenho trabalhado desde a tese com preocupações a respeito da reforma do ensino médio, né, mais especificamente da reforma do ensino médio, e essas são algumas inquietações que a gente vem discutindo aqui no nosso departamento, com os nossos estudantes, e são questões que a gente gostaria de mobilizar em um debate. Nós vamos perceber nos últimos 3 decênios, mais especificamente, né, nos últimos 3 decênios, que a política educacional brasileira ela tem direcionado para algumas mudanças que têm provocado um processo de transição, uma transição do paradigma da racionalidade técnica para o paradigma da racionalidade prática, em que o papel social da educação é secundarizado em favor de uma visão utilitarista, reducionista e submetida ao mercado de trabalho. Essa perspectiva que está sendo gerenciada e que está muito presente hoje nas políticas educacionais, ela tem sofrido interferência, obviamente, das fundações privadas, e essas fundações privadas, elas possuem um interesse mercadológico hoje na educação pública. Contudo, nós entendemos, a partir de diversos autores, que essas discussões elas não se restringem apenas à questão mercadológica em si, mas elas têm preocupações que se ligam à construção de um novo tipo de sociedade. E aí, Tarlau e Mulher colocam que, sob o disfarce da filantropia, ocorre um movimento de lideranças corporativas e fundações privadas em todo o mundo para angariar poder e reconstruir a educação pública à luz da sua própria imagem. Essa discussão é muito interessante porque é preciso quebrar a educação no seu princípio mais fulcral, que é justamente o princípio da emancipação humana. Então, com esse novo tipo que se quer formar, você tem o deslocamento do coletivo, o deslocamento do compromisso social para uma aproximação da meritocracia, da individualidade, dos processos em que cada um deverá cuidar de si. Duarte, Mazeu e Duarte, né, vão colocar que essa aproximação dessas políticas educacionais com o neoliberalismo também podem ser lidas por uma chave de racionalidade irracional, que chamam também de obscurantista. E aí mobilizam o Gramsci, né, e fazem uma discussão de que como que o senso comum vai se apropriar desse discurso, desse novo tipo, e termina induzindo para a quebra, dentro da perspectiva escolar, da quebra justamente de preceitos de coletividade. Tudo passa a ser o que é utilitário, tudo passa a ser o que deve ser usado imediatamente, não necessariamente o que vai ser usado para depois, né? O que vai ser de formação, mas o que vai ser utilizado de imediato. E eles colocam que esse utilitarismo ele leva a processos de aprofundamento das desigualdades, leva a processos de valorização de vencedores e descréditos dos
que estão em num processo de vulnerabilidade, que não é reconhecido pelos pares como sendo vulneráveis, mas como sendo fracos. Então, se quebra toda aí uma lógica e um senso ético. É muito preocupante, então, essas questões. E tudo isso vai se configurar e vai se estruturar e vai sedimentar ainda mais o que nós já temos, que é justamente uma dualidade estrutural. A educação brasileira, ela sempre, historicamente, as políticas educacionais, elas sempre foram pensadas de duas formas. Uma educação propedêutica, uma educação mais aprofundada para os filhos de uma determinada classe social, e uma educação mais esvaziada, precoce, aligerada, geralmente ligada ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho, não necessariamente, mas ao mercado em si, voltado para as classes menos favorecidas. Quincy coloca, por exemplo, que a profissionalização, quando se fala de profissionalização em nível médio, ela geralmente é direcionada à camada trabalhadora. Então, a dualidade estrutural não é porque é profissional, mas é porque é destinada a determinada classe social. Então, as reformas destinadas à educação, nós não podemos compreender de forma nenhuma que elas estão desarticuladas da vida social, do contexto político e econômico em que elas se situam. Por isso que devemos considerar que toda política educacional é um projeto de sociedade. E esse projeto de sociedade é um projeto que está ambientado, é um projeto que está situado justamente nesses interesses de classe, e esses interesses de classe perpassam por fazer justamente uma mudança desse paradigma que nós temos de ainda resistência da educação como um compromisso social, né? Isso tem sido atacado diretamente e é muito preocupante. Por isso, não é de forma nenhuma aleatório o caráter neotecnicista que nós estamos observando no currículo, principalmente no currículo do ensino médio, e essa necessidade de implementar sempre um conhecimento que esteja ligado ao fazer algo, sempre ligado à eficiência, sempre ligado ao imediato. Não à toa que nós temos hoje a estrutura curricular do ensino médio toda pautada nas competências e nas habilidades. E as novas reformulações que nós estamos vendo, que foram promovidas a partir da 13.415, que foi a lei que implementou essa atualização do ensino médio e agora foi novamente atualizada em 2024, essas duas leis, elas consubstanciam justamente esses interesses e justamente essa perspectiva de renovação. Eu não posso nem chamar de renovação, desculpem, mas dessa mudança desse paradigma e esse delineamento de paradigmas voltados para um conhecimento utilitário. É uma flexibilização curricular que foi implementada, em que estudantes poderiam, supostamente, né, muito entre aspas, escolher o que estudar. Porque essa escolha seria de acordo com o que ele ou ela irá fazer da sua vida profissional. Então, para que ter tudo? É preciso escolher, porque ao escolher você vai ter mais sucesso, você vai só aprender o que você vai utilizar na sua vida. Esse é o discurso. Esse viés, obviamente, é um viés totalmente falacioso, que provoca esses jovens a fazerem escolhas, jovens das camadas trabalhadoras, escolhas que terão como resultados extremamente complicados, porque fazem escolhas pensando no processo de inserção no mercado de trabalho, entretanto, fazem escolhas que vão os levar a não ter acesso a determinados conhecimentos. E aí o que vai ocorrer? Vai ocorrer justamente, e que já está ocorrendo, o processo de perpetuação desses aprofundamentos. É, de novo, a distribuição desigual do conhecimento. Aí, nós já tivemos isso em um outro momento no Brasil, na década de 70, com o processo do golpe militar, nós tivemos a implementação no ensino, na época era ensino de segundo grau,
no ensino médio da época, né? Uma profissionalização compulsória, e o discurso que foi colocado é que os jovens daquele momento poderiam escolher uma profissão, que ao escolher essa profissão, eles iriam ter mais possibilidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, dizia assim, no parecer que temos da lei, diz assim, né? O que tecnicamente no anteprojeto se denomina matrícula por disciplina, que o estudante poderia fazer, é uma forma geral de organização em que a escolha dos estudos pode variar por aluno, formando conjuntos individuais e a respectiva sequência, assim como o controle da integralização curricular, resultam do próprio sistema, como num self-service, em contraste com o restaurante tradicional que corresponderia ao regime seriado. Então, veja-se novamente, né? Veja-se que há todo um discurso aí de envolvimento de estudantes para que eles sejam seduzidos, porque agora eu vou poder fazer a minha formação, agora eu vou poder escolher, agora vai ser mais fácil para mim estudar aquilo que vai realmente ser importante para a minha vida. E aí você tem, de fato, um processo de eliminação de alguns conteúdos em relação aos outros. E isso aí, obviamente, é pensado, é projeto. Atualmente, a gente observa de novo esse discurso sendo retomado, e esse discurso agora está com o discurso do protagonismo juvenil, né? O antigo self-service agora se tornou protagonismo juvenil. Então, o estudante agora, ela tem a opção de escolher o que vai estudar, porque ele escolhendo e ela escolhendo o que vai estudar, vai ser muito mais fácil de formatar esta carreira. E aí, nesse processo, é que nós vamos ter aí uma reorganização desse cotejamento de saberes que tem resultado nessa tentativa de alicerçar um projeto de sociedade extremamente excludente, extremamente complicado. Desde 2024, diversos intelectuais vêm resistindo a esse processo, vêm resistindo a essa distribuição desigual dos conhecimentos, e nós entendemos, e aí eu já encerro por aqui mesmo, nós entendemos que é preciso que a gente responda e que a gente coloque em questão que não são apenas políticas educacionais, são projetos de sociedade que têm, através da política educacional, o interesse de despropriar a classe trabalhadora de conhecimentos básicos esses que são extremamente relevantes para que a gente possa consolidar processos de emancipação social. Então, atualmente, precisamos urgente fazer disputas fundamentais para a construção de projetos contra-hegemônicos que venham garantir, de fato, uma educação não só de qualidade, mas uma educação igualitária e comprometida com a emancipação social. Eu agradeço imensamente e me coloco à disposição. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.